tem tudo a ver com o nosso texto, estou recebendo mais uma vez o nosso querido psicólogo Emerson Viana, mais uma vez com a gente aqui, para falar sobre saúde mental. A gente sabe que é um assunto muito importante e que tem que ser falado sempre. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço por estar aqui mais uma vez, satisfação estar nessa programação especial. Estávamos e com saudades, eu também, é isso que eu ia saudade, falar. Poxa, quanto Desde tempo? Desde o ano passado, né? Desde o ano passado? Desde o ano passado. Então já vamos fazer praticamente 3 meses? Sim. Pegou umas férias muito longas, viu? Tá vendo? Mas isso também faz parte sim. Da nossa rotina, isso faz parte também de viver bem, né? Tirar esse tempo, né, pra gente. Exatamente. É muito importante sempre a gente ter esse tempo para descanso, né? Nosso lazer, para a família, né? Para descansar a mente, né? E sempre no comecinho do ano, é esse momento que a gente precisa recarregar mesmo as energias, porque a gente tem um ano inteiro pela frente. E aí a gente, pegando o gancho que a gente estava falando sobre viver, a ansiedade tem sido ainda, né, um dos maiores, assim, uma das maiores pedras no nosso sapato, sabe? A gente tem, querendo ou não, entendido um pouco mais sobre a ansiedade, falando mais sobre esse assunto, mas ainda a gente vive num país extremamente ansioso. Primeiro de tudo, Emerson, eu queria que você falasse pra gente o que é a ansiedade, porque às vezes as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças e não entendem muito bem o que é, de fato, a ansiedade. Sim. Em primeiro lugar, Bárbara, é muito importante nós falarmos que o Brasil ainda é o campeão mundial de ansiedade, tá? Então, no Brasil nós temos uma média de 25% das pessoas que têm ansiedade generalizada, que é aquele estado de ansiedade que você precisa já tomar remédio, né? Que sem remédio você não consegue mais dormir, você não consegue mais pensar, você não consegue coordenar. A lista, se eu não me engano, é Brasil em primeiro lugar, depois nossos irmãos os paraguaios, né, estão em segundo, depois Noruega, Nova Zelândia, Angola e Portugal. Esses são os 6 países mais ansiosos do mundo, né? Sendo que o Brasil está muito na frente. O Brasil tem 25% de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que você só controla por intermédio de remédios. A ansiedade, ela não é uma doença, é um mecanismo de defesa quando nós precisamos ter uma fuga, uma reação, quando nós precisamos reagir em termos de alguma coisa que acontece, uma má notícia, um problema que vem no nosso caminho. Só que quando essa ansiedade ela não consegue mais ser controlada, ela não consegue mais ser estabilizada, aí é o momento que se torna um grande perigo. Por quê? Porque a ansiedade ela vai gerar praticamente todas as doenças que você ouve falar aí na mídia, né, que estão na atualidade muito alta, como ataque cardíaco, né, que é o campeão mundial de mortes, ou seja, as pessoas que têm problemas cardíacos, problemas de pressão, se você for pegar o histórico delas, na maioria, 90% tem ansiedade. Até o câncer também, né, que ele é causado por intermédio de ficarmos muito tensos, muito agitados nessa corrida. Então, é muito importante a gente saber lidar, né? Como que eu vou lidar com o mundo, com a atualidade do mundo, sem que isso atrapalhe o meu método de viver, né? A partir do momento que eu tenho um método de vida que eu coaduno com o que o mundo está me cobrando, a ansiedade vai surgir, né? Ela vai aparecer porque nós não temos tempo. Você corre para lá, para cá, família, casa, trabalho, isso, estudo, né? E até eu achei interessante você falar, deu uma pausinha, né? A gente tem que dar aquele descanso, porque se você não der aquele descanso, vai entrar na ansiedade e uma vez generalizada é muito difícil, é muito raro a pessoa deixar de tomar remédio quando ela chega nesse tipo de ansiedade. Por que você acha que o Brasil está nesse ranking aí, né, no primeiro lugar? Você acha que é a questão da desigualdade social, tudo isso que a gente vê, por exemplo, né, o Brasil e depois a Argentina, que você falou? Paraguai. Paraguai, perdão. São 2 países latinos. Então, assim, estão caminhando ali. Noruega, enfim, já são países um pouco mais desenvolvidos. Mas Nova Zelândia, por exemplo, é um país muito pequeno. Que a gente entende que também, tem, muito bem desenvolvido. Desenvolvido, mas que você vê que tem um país mais frio, são países que aí tem algumas coisas da geografia que ajudam a pessoa a ter aí uma queda de hormonal, enfim. Mas por que o Brasil, um país tão maravilhoso, né, com uma temperatura adequada, com muitos recursos naturais, com uma alimentação muito variada, por que a gente está em primeiro lugar? Então, o brasileiro, na minha opinião, Bárbara, ele não sabe lidar muito com as coisas que vão aparecendo, né?
Então nós tivemos, por exemplo, um momento de muita mudança da pandemia, onde as pessoas trabalhavam, praticamente todas iam nas empresas, e de repente você entrou no trabalho home office, né? E com a chegada do escritório para sua casa, você passa a ter ali uma responsabilidade praticamente diária e até noturna, e se você pensar bem também pela madrugada, de ficar cuidando das coisas da empresa. Então, o problema maior é não saber lidar, né? Quando você fala assim, os países mais frios, né? As pessoas também elas são mais frias e calculistas. E o que acontece? Nesses países, muitas vezes, a pessoa fala, não, acabou meu horário de trabalho, acabou meu horário de trabalho. Entendeu? Agora eu não tenho mais nada a ver com o trabalho, eu vou agora cuidar da minha família, eu vou cuidar do meu lazer, né? Então eles são mais rigorosos. Por exemplo, o Japão poderia ser um dos países mais ansiosos do mundo, porque eles são muito dedicados ao trabalho. Fora a população, que é 300 mil vezes mais que a gente então, aqui, né? O Japão, ele já entra na síndrome de burnout, né? Se você pegar a síndrome de burnout, 70% dos japoneses apresentam traços de síndrome de burnout, né? No entanto, na questão de ansiedade, quando acabou, acabou. Para eles é assim, aqui até tal horas, eles são rigorosos em tempos. Por exemplo, por que o inglês dificilmente vai ter essa questão de ansiedade? Porque eles têm a hora deles, tudo marcado, hora de parar, 18 horas, hora do chá, 17 horas, hora do chá, então paramos, o chá, vamos sossegar. O brasileiro não tem medida, né? Ele vai fazendo, acha que pode fazer todas as coisas, que pode lidar com o mundo, que pode resolver todas as coisas, e aí onde vem a ansiedade. Então a gente precisa conhecer os nossos limites. Outra coisa importante também, Bárbara, é conhecer a minha idade, né? Por exemplo, eu chego lá aos 50 anos, acho que eu vou trabalhar igual quando eu tinha 18. Não é. Então eu preciso dar uma pausa, eu preciso entender que minha genética, meu físico já não comporta mais tantas tarefas como quando eu tinha 20, 30 anos. Muitas vezes eu atendo pessoas na clínica e elas falam assim, puxa vida, mas há 10 anos atrás eu corria, eu fazia, eu trabalhava em 2 empregos, por que agora não estou conseguindo? Eu falo, porque agora você tem 50, 10 anos atrás você tinha 40, né? Você tem 40, 10 anos atrás você tinha 30, então você não pode comparar uma pessoa de 30 anos com uma pessoa de 40, ela tem 10 anos a mais, que para a genética pesa muito. E eu acho que para a nossa sociedade também, infelizmente, essa questão da idade é uma coisa que eu acho que pega bastante nessa questão. Eu acho que a gente vê, claro, jovens ansiosos, a gente tem aí, mas eu acredito que essa faixa etária deva ser uma faixa etária de pessoas mais velhas. Sim. Não sei se eu estou errada, mas pelo algumas coisas que eu li, são de pessoas mais velhas, porque as pessoas se cobram mais, Sim. porque não tem mais tantas oportunidades, elas são vistas, ao invés de serem vistas como pessoas para ajudar, são vistas como um peso para a família, um peso para a sociedade. Então eu acho que também essa questão social, cultural, também do nosso país, acaba dando uma ajuda para que a pessoa acabe entrando nessa depressão, nessa ansiedade, tendo outras questões como a síndrome do pânico também, que é uma coisa que também aqui no Brasil também se fala muito sobre, né? Sim. A síndrome do pânico, qual que é a diferença? Porque tem muita gente que acaba confundindo, né, a ansiedade com a síndrome do pânico. Tem o TOC, tem a TAG, tem tanta coisa. Todas elas são recorrentes da ansiedade, né? A ansiedade, se ela não for cuidada, se ela não for trabalhada, se ela não for tratada, se eu não começar a parar e começar a ter tempo para mim, também não adianta parar e ficar com a minha cabeça funcionando lá no trabalho, né? Tem pessoas que às vezes, eu fiz uma viagem, só que a cabeça dela fica ali nos problemas, nas preocupações. Então é a mesma coisa que ela estivesse trabalhando, né, na vida cotidiana. Então, essas síndromes, na realidade, elas são causadas pela ansiedade. A ansiedade que geram todas elas. Então, todas elas são provenientes da ansiedade. A partir do momento que eu não consigo dominar, controlar uma coisa, eu começo a ficar na expectativa que tem que fazer, e muitas vezes, eu acabo sendo levado para este ponto dessa ansiedade generalizada, né? Então, é muito importante porque o mundo joga as cartas, né? Por exemplo, hoje você chega numa empresa, dá para trabalhar, dá para fazer, você consegue trabalhar da sua casa, você consegue fazer isso. Se as pessoas vão dizendo sim, 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 resultado ela vai gerando problemas, ansiedade, né, e vai trazendo situações para a sua vida. Então, às vezes, você chegar e falar, olha, eu posso até aqui, a partir daqui eu não posso, é muito importante.
Só que aí entra esse medo que você falou, né? Se eu chegar para o meu patrão e falar que não dá, eu posso ser demitido. E as oportunidades estão raras hoje. Então, o que eu vou fazer? É melhor eu ceder, é melhor eu me doar completamente do que eu me cuidar, né? Cuidar da minha saúde. Então, esse medo, muitas vezes, de ser tirado da empresa, do lugar onde a pessoa está bem, pode ser um agravante. Você falou que a ansiedade é uma doença e muitas vezes precisa ser tratada com medicação. E aí você colocou uma fala aqui que me acendeu uma curiosidade. Você falou, quem tem ansiedade muitas vezes, dependendo do caso, que ela começa a tomar medicação, ela nunca mais consegue sair da medicação. Isso é uma realidade? E o que acontece com essa pessoa que tem que, por exemplo, a vida inteira tomar uma medicação? Sim, então a ansiedade, todos nós temos ansiedade, né? Ansiedade, ela é aquilo que nos faz projetar o futuro, nos preocuparmos com família, com filhos, queremos o melhor, lutarmos pela vida. Então é tipo temperatura, todos nós temos temperatura, né? Só que há a temperatura base, que é 36,5. Então todos nós temos que estar nessa temperatura de 36,5. A partir do momento que você sobe até 37, 38 graus, você está em estado febril e a partir dos 38 você tem que ir para o hospital porque você tem alguma infecção, alguma doença que vai lhe causar um problema ainda maior. A ansiedade, ela é mais ou menos medida assim. Então existe a ansiedade normal, que todos nós temos, que é aquela, vou realizar, eu vou começar o programa agora, então dá aquela coisinha, não, vamos entrar aqui, vamos falar, né, estamos ao vivo. Aquele então friozinho na barriga. Friozinho na barriga, isso aí todo mundo tem, isso é normal, todo ser humano possui isso. A partir do momento que eu começo a perceber, então a pessoa tem que estar atenta aos detalhes. Não estou conseguindo dormir bem, acordo muitas vezes de madrugada, né? As preocupações daqui 2, 3 meses já estão na minha cabeça, né? Eu não estou me alimentando bem porque essas preocupações estão tomando conta de mim. Quando eu paro um pouquinho para assistir um filme, uma novela, alguma coisa, não consigo. Porque minha cabeça começa a girar que eu tenho que fazer, eu tenho que ter minhas responsabilidades. Eu não consigo parar, sentar no sofá para conversar com as pessoas. Então já é um momento que o seu corpo está te mostrando que você está entrando numa ansiedade generalizada. A partir desse momento, o seu corpo já não consegue mais bloquear a dopamina, não consegue mais a adrenalina, ele não consegue mais bloquear. Então você precisa tomar bloqueador para você conseguir baixar sua adrenalina, seu cortisol, né, e sua dopamina. Então quando você precisa de remédio para que esses hormônios baixem no seu corpo, aí é difícil o seu corpo novamente produzir esses hormônios em menos escala, entendeu? Mesmo que a pessoa mude, por exemplo, totalmente o estilo de vida dela, você acha que chega a ser uma coisa que ela não pode, ou isso não depende muitas vezes da força de vontade? Porque tem muita gente que vai para academia, começa um exercício físico, se alimenta melhor, corta o açúcar. Eu te falo por mim, né? Porque eu tive uma mudança. Mas realmente é muito difícil você, depois que começa um tratamento, você conseguir, com terapia, com tudo isso. Eu me sentia muito culpada muitas vezes por falar, cara, eu tô fazendo tudo que tem que ser feito e eu não consigo sair desse ciclo. Então, muitas vezes, mesmo fazendo tudo, ainda assim, a questão do próprio corpo, o cérebro, o meu corpo, ele não produz serotonina. Eu já fiz exames, acompanhamento, não adianta. Mesmo que eu faça muitas coisas que me deem prazer, a serotonina é muito baixa da minha produção. Então, eu preciso de uma medicação para que eu possa conseguir levantar e viver. E por muito tempo eu não entendia isso. Eu falava, imagina, não é possível, eu sou uma pessoa tão animada, não tenho isso e tal. Até que um dia meu médico falou, filha, você não produz, é uma deficiência do seu corpo, você vai ter que aceitar. Mas é muito difícil. Sim, exatamente. É importante, né, que a pessoa, quando ela entra nesse estágio de eu estou tomando remédio, ela fazer terapia, fazer atividades físicas, fazer esportes, praticar coisas que ela ama, coisas que ela gosta. Ela precisa dar uma parada e entender a compreensão, né? Por exemplo, o que foi importante para você? Eu entendi que o meu corpo não produz serotonina, né? Fui ao médico, reconheci, comecei a tomar remédio, entendi que eu preciso desse medicamento para melhorar meu estado de felicidade. Então a pessoa compreender que ela tem ansiedade, porque hoje você fala para as pessoas e elas acham que não, que é normal. Por quê? Porque o mundo gira assim.
O mundo gira dessa maneira. Os meus amigos são assim, meus amigos são ligados 220, minha família é ligada 220, todo mundo é agitado, por que eu não vou ser também? Então as pessoas acham que isso é normal, até que o corpo começa a reclamar e você começa a não dormir mais, não começa a ter mais prazer, não consegue mais parar. Agora mesmo, tem 25% da nossa audiência que deve estar agitada, não consegue parar para sentar assistir, e ouvir, né? Para assistir a televisão mesmo, sabendo que é um tema que é interessante para ela. Por quê? Porque ela está sempre correndo. Então, aquilo, o mundo cobra. Se você entrar, se você aceitar, ele vai dar as cartas para você e você vai estar submisso a ele. E a questão do sono também é muito importante, né? Duas coisas que me ajudaram muito também, eu falava assim, imagina, eu vou deixar para dormir quando eu morrer. Eu dormia 4 horas por noite, também. Você falava isso? Eu dormia 4 horas por noite, enfim, até que eu entendi dentro da terapia, do acompanhamento, que dormir para mim era extremamente fundamental. Então assim, que nem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, esse final de semana eu fiz várias coisas, enfim, dormi muito pouco. Então eu sabia que hoje, para eu começar a minha semana, eu precisava dormir pelo menos para me recuperar 12 horas. Eu sei que tem alguns momentos que eu preciso fazer esse estirão de sono. Ontem era 9 horas, eu estava na minha cama dormindo, e dormi 12 horas. E eu, hoje, como se realmente eu tivesse recebido uma carga de energia. Então, isso também, por que eu vou fazer terapia? Eu não sou doida. Não, mas para você entendendo o seu funcionamento. Então, dormir, para mim, é fundamental. E para quem nos assiste, para quem tem ansiedade, para quem tem essa questão, o sono é um regulador? Para todo ser humano, para todos os seres humanos, 8 horas de sono é o mínimo que você tem que dormir, entendeu? Não pode, uma vez ou outra, você dormir um pouquinho menos, um pouquinho mais, não vai fazer diferença. Mas o ideal seriam 8 horas de sono todas as noites. E tem pessoas que estão me assistindo e devem estar falando assim, não tem como. Consigo. 3, 4 horas não consigo. Não, e as pessoas se gabam, né? Porque quando eu dormia pouco, eu falava, tá vendo, eu durmo pouco. Nossa, eu também, e não acontece nada comigo, tô legal, tô normal. Só que eu tinha 18 anos, 19, 20, 25, aí, meu amigo, você tá cheio de vitalidade. Aí você chega aos 30, 35, você, né? Aí parece que tá faltando alguma coisa na sua vida. Então, tem que ter as 8 horas de sono. E aí que muitas pessoas falam, eu não consigo dormir essas 8 horas de sono. Então, o que elas vão ter que fazer? Por isso que é importante terapia, outras coisas mais. O que você pode fazer que vai trazer esse sono para você? Né? E aí, estudar com o seu psicólogo, o que vai gerar esse sono. Por exemplo, tem pessoas que fazem atividade física e elas conseguem dormir. Outras já fazem atividade física à noite e não conseguem dormir, porque joga adrenalina no corpo, aí que ela fica mais ligada ainda. Então, o que faz você descansar? É assistir filme, é ver uma novela, é ouvir músicas, fazer meditação, né? É ler um livro, né? A pessoa descobrir o que traz o relaxamento, né? Que existe diferença entre você relaxar e você desestressar, né? Desestresse é quando você vai num campo, quando você faz uma atividade física, quando você corre, quando você vai numa praia, você está desestressando. Relaxar é quando você senta, fecha os olhos, coloca aquelas músicas suaves, é coisa que relaxa, para relaxar o corpo. Eu posso ir numa praia, fazer uma atividade física que não vai me relaxar, que vai me cansar bastante, mas vai tirar o estresse. E o estresse é importante para combater a ansiedade. Quando eu tiro o meu estresse, a ansiedade vai junto. E quando eu faço relaxamento, que é sentar, meditar, procurar não pensar, procurar abrir minha mente para que aqueles pensamentos saiam da minha mente, isso é muito importante também. Eles estão fazendo agora, doutor, um desafio, né, na internet, que são 45 minutos por dia sem dopamina, que eles falam. Então, assim, a pessoa ela tem que estar deitada, sem livros, sem música, sem televisão, sem falar, contato nenhum. A pessoa fica deitada ali por 45 minutos no ócio mesmo, no nada. E assim, muita gente relata que é extremamente difícil conseguir ficar sem fazer nada. E muita gente está fazendo isso, por quê? Porque as pessoas estão viciadas na dopamina do celular. Então as pessoas estão fazendo isso para tentar realmente tirar essa, né, a aflição de toda hora você tá tendo que rolar a tela. Eu achei o máximo, achei super legal. O que você acha desse desafio? Você acha que é loucura? Excelente, maravilhoso. Se colocar um japonês, já tem
já ganhou já, o japonês vai ganhar, porque para eles é muito normal, né? Eles fazem isso, eles procuram fazer meditação desde pequenos, né? Para eles ficarem 30 minutos sem pensar em nada, né? Sentado, é muito fácil. Nós, os ocidentais, já é muito difícil, por quê? Porque eu faço esse teste lá na terapia, né? Ó, você consegue ficar 1 minuto sem pensar nada? As pessoas, o máximo que ela consegue é 5 minutos. Mas mesmo assim, fala que fica, daqui a pouquinho vem uma coisa na cabeça, quando elas vê, elas estão pensando, né? E o pensamento não para. E é treino isso? Treino, exatamente. Desde criança, a gente tentar colocar isso aí. Por isso que eu falei que o japonês já ganhou. Se você colocar algum oriental, japonês mesmo, do Japão, né? Que veio dali, não os brasileirados, né? Porque esses daqui também já entraram já tem o sangue misturado também, ali. Já misturou, né? Mas os orientais, eles conseguem isso muito fácil, é muito fácil para eles. Eu já tenho a prática já da meditação, pelo menos aí há uns 4 anos, e há 1 ano e meio, um pouquinho mais, eu já incluí para minha filha também. E é muito engraçado, assim, você vê realmente como é diferente. Ela está agitada quando a gente deita e a gente coloca ali a meditação. Você percebe que a criança ali nos 2 primeiros minutos acaba ficando um pouco incomodada, dá uma coceira aqui, coça o nariz, né? Porque para ficar quietinho. E aí você vê quando termina, a criança já está dormindo. É muito, muito engraçado e é muito importante. Então a prática da meditação não é nem só esvaziar o pensamento, né? Mas como cristãos a gente tem alguns métodos hoje até voltados para cristãos, que é até o que eu uso, e é maravilhoso. Então você vai ali pensando, desenvolvendo alguns temas, e é muito, muito bacana. Até a questão de cuidar dessa parte espiritual é muito importante também para quem tem ansiedade. Sim, sim. Tudo que você puder fazer para você relaxar é importante, né? Quando você sai do foco ali da rotina, né? Trabalho, família, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não tenho sossego. Meu trabalho é puxado, é sobrecarregado, é pensar. Aí chega em casa, com a família também pensar, tem que lavar isso, tem que arrumar aquilo, tem que fazer aquilo, tem que arrumar, tem que fazer compra. Então, quando você vai para a igreja, praticamente você é obrigado a sentar, a ouvir o que o pastor está falando, a louvar, né, a cantar uma música. Então, aquele tempo você tem para você. Então, toda hora que você puder tirar um tempo assim para você, que você tem uma responsabilidade de ficar ali, que a sua cabeça saiu daquele foco, isso é muito, muito importante. E voltando um pouquinho nessa questão da meditação, Bárbara, eu costumo dar esse conselho. Por exemplo, o importante é, em primeiro lugar, você conseguir ficar sem pensar nada. Quando você coloca um fone de ouvido, né, e você, por exemplo, ouve aquelas músicas de água, de piano, aquelas coisas, você pode ver que você não pensa em nada. Aquela música vai entrando na sua mente e você consegue prestar atenção na música. Não é o ideal ainda, mas já é um passo para você parar de pensar. Então, a partir daí que você começa a ouvir aquela música, você percebe que você ficou 4, 5, 10 minutos só ouvindo aquela música e não pensou em nada. Aquela música entrou no seu cérebro, ficou ali e você não pensou em nada. A partir daí, tenta depois, futuramente, tirar a música e ficar 10 minutos sem pensar em nada. Aí passa para 15, passa para 20, até você conseguir entrar na meditação, que aí você vai ter muita facilidade de dormir. Porque quando eu pergunto para as pessoas, por que vocês não dormem à noite? Eu não durmo porque minha cabeça não para. Vem pensamentos e nascem novos pensamentos, mais pensamentos, e vai a madrugada inteira. Então, quando você consegue bloquear o seu pensamento, você consegue dormir. Né? Não, e é maravilhoso isso que você falou, que foi uma das estratégias que eu usei na época que eu estava no pico, assim, do tratamento, enfim, que eu tive ansiedade, e eu nunca tive problema para dormir por conta da meditação. Então, e acaba virando um hábito mesmo, sabe? Então, tem hora que você fala, chega, não aguento mais celular, eu quero agora ficar quietinha, quero ter o meu momento ali. E aí, automaticamente, o seu corpo entende que é hora de relaxar e te leva pro soninho. Emerson, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada. Não fica tanto tempo sem voltar, tá? Não, com certeza. Deixa pra gente os seus contatos, para quem precisar dessa ajuda, né, psicológica e espiritual também. Eu sei que você tem um espaço super bacana, deixa pra gente os contatos. Tá aí, se você quiser saber mais sobre a Clínica Viva Psicologia, você pode entrar em contato no WhatsApp 11
97531. É só você pegar todos os números ímpares, do maior ao menor. Você nunca vai esquecer esse telefone, porque ó, 97531, todos os números ímpares. Aí você repete o 9966, 97531 9966. E se você preferir, entra lá no YouTube, no Instagram ou no Facebook, né? Você pode acessar nossas mídias sociais e é só você clicar lá, Clínica Viva Psicologia, esses 3 nomes, Clínica Viva Psicologia, tá bom? Muito bem, olha, então a gente sempre traz esse tema porque a gente espera que você tenha uma vida com mais qualidade, uma vida mais feliz, e é importante você cuidar da sua mente, tá bom?